Então, pessoal, é bem interessante. Pode ser para todos vocês, né? Aos que não são crentes ainda, que a paz de Deus venha nascer nos vossos corações. Então, meus irmãos, aqui está a maquete, as três leis que o Criador ele designou ao homem. Ele projetou isso aqui: a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. As três leis descritas nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a gente encontra, lendo as Escrituras, a gente encontra essas três leis. Essa primeira lei, que é a lei natural, ela está baseada em... Deixa eu botar aqui para os irmãos o texto, né? Romanos, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Essa lei ela está baseada nesses dois versículos, a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, essa lei que ele está falando aqui é a lei das tábuas, os mandamentos, algo palpável, eles não tinham. Gentios, o que é os gentios? É os povos, é as nações não gentílicas, não judias, são consideradas como gentios. Eles não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmo são lei. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que os gentios que não receberam a Torá, que não receberam a lei no Monte Sinai, que não tinham, naturalmente eles praticam as obras da lei sem ter lei. Versículo 15, 14, eu acabei de ler, agora o versículo de número 15. Os quais mostram a obra da lei em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer o defendendo-os. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a lei natural que Deus, pela sua infinita misericórdia, quando criou o homem, ele colocou essa lei no coração do homem, e essa lei ela gera no homem dois advogados. Ela gera um promotor e ela gera um advogado. Ela produz, essa lei natural, ela produz no ser humano um promotor e um advogado. Esse promotor e esse advogado, que está impregnado dentro do homem, segundo Romanos 2:15, escrito essa lei na tauba do seu coração, a lei natural. Todo ser humano nasce com essa lei, porque Deus colocou dentro do coração do homem essa lei. Ela tanto o acusa como o defende. Então se torna um tribunal dentro do homem, dentro da sua consciência, quando esta lei ela está impregnada, ela está escrita na tauba do coração do homem. E o que é que essa lei diz para o homem? Essa lei diz aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, não mate, não minta, não transgrida. É o que essa lei ela fala. Eu fiz um desenhozinho aqui que meus alunos já estão acostumados, né? Que tá o homem, o ser humano. Sempre falo que é uma tricotomia: espírito humano, uma alma e um corpo. E aqui dentro, onde fica o coração humano, Deus colocou essas leis, essa lei aí, que é chamada de lei natural, falando para o homem, falando lá no seu interior, lá no seu íntimo: não minta,
não mate, não transgrida. A não transgredir aqui tanto pode ser uma ordem escrita ou uma ordem falada, que o homem não poderia transgredir. O homem não poderia matar, porque Deus deu a vida. E o homem não poderia mentir. Essa lei natural, desde que o homem foi criado. Vou fazer um desenho aqui para os irmãos, ó. Desde que o homem foi criado, né? Tá aqui espírito humano, a alma e o corpo. Desde que o homem foi criado, o Eterno, ele colocou dentro do homem essa lei natural. Essa lei natural, Deus colocou. E o que é que essa lei fala para o homem? Essa lei fala, não mate. Não minta. E não transgrida. Não transgrida. Essa lei que foi colocada, essa lei natural no coração do homem, ela fala essas três falas para o homem. Então Deus colocou aqui, ó, no coração do homem isso aqui. O homem, desde que nasceu, ele já nasceu com essa lei impregnada no seu coração. É por isso que o texto diz que todos são indesculpáveis diante do Eterno, por conta dessa lei natural que ele impregnou no coração do ser humano. Então, uma lei natural, ela está baseada em Romanos, capítulo de número 2, versículo 14 ao versículo de número 15 e até o versículo de número 16. No capítulo 15 diz, os quais mostram a obra escrita em seus corações, tá vendo? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Por quê? Porque Deus escreveu isso aqui no coração do homem. Não mate, não minta, não transgrida. Foi isso que Deus colocou no coração do homem. E o que aconteceu? Aconteceu que o homem, ele se corrompeu. O homem, ele caiu. E a queda gerou consequências irremediáveis. Consequências que não haveria condições do homem por si só ele conseguir vencer e ele conseguir dar a volta por cima dessa situação. Por quê? Porque a lei natural que estava escrita no coração do homem, no coração, aqui ó, coração do homem, escrita no coração do homem, foi corrompida pelo pecado. Então o homem que foi orientado a ele não matar, ele matou. Que foi falado ao homem não mentir, não minta, ele mentiu, ele mente até hoje. Foi falado ao homem não transgrida, ele transgrediu, e além de transgredir, ele cometeu a injustiça. Então a gente vê tudo isso escrito aí na história do ser humano. Então o desejo de Deus era e sempre será, para a introdução para o nosso aprendizado aqui na primeira lei, o desejo do Eterno sempre foi e sempre será que o homem, ele tenha, escute isso que eu vou falar para os irmãos, que é bem interessante, viu? E será em outras oportunidades a gente pode estar tratando sobre isso, mas o desejo de Deus sempre foi que o homem tenha a sua lei escrita no seu coração. Deus sempre quis isso aqui, meus irmãos, ó. Deus sempre quis colocar a sua lei no coração do homem. Coração do homem, coraçãozinho estranho, né? Feio. Mas Deus sempre quis isso aqui, ó, colocar a sua lei, escrever, como ele escreveu a lei natural no coração do homem. O desejo de Deus nunca foi colocar a sua lei em tábuas, assim como ele deu os 10 mandamentos, né? E os 613 preceitos. Não. O desejo de Deus
foi que o homem tivesse a sua lei escrita no seu coração. Por isso que ele escreveu a lei natural. A lei natural, todo ser humano que nasce, ele nasce com essa lei natural. Essa lei natural está impregnada no seu coração. Que ele seja ateu, que ele seja o que for, mas está escrita no seu coração. Essas leis que são essa daí, né? Que diz para o homem, 3 leis, né? 3 leis. Não mate, não minta, não transgrida. Essas 3 leis brata dentro do coração do homem, brada dentro do coração do homem. E essa lei que está escrita no coração do homem, ela produz um promotor, escute o que eu estou falando, ela produz um promotor na consciência do homem, quer o acusando, quer o defendendo. Quando o homem faz o mal, ele acusa. Quando o homem faz o bem, ele o defende. Mas essa natureza do homem, né? Este homem aqui, ó, este ser humano aqui, ele foi corrompido. Então, o não mata, ele mata. O não minta, ele mente. E o não transgrida, ele vive de transgressão em transgressão. Então, é algo muito interessante. Então, Deus, eu deixei claro aqui que o Eterno, ele sempre quis colocar no coração do homem a sua lei, os seus estatutos, no coração do homem, no coração do ser humano. Deus quis escrever as suas leis. E por isso que ele impregnou no homem essa lei, que é a lei natural. Desde que o homem foi criado, Deus já colocou no coração dele, com aquele sopro de vida que ele deu, o Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo. Desde aquele momento que ele soprou, ele também escreveu na tauba do coração do homem os seus preceitos e os seus estatutos, dizendo ao homem, não mate, não minta e não transgrida. Amém? Essa é a primeira aula da primeira lei, que é a lei natural, escrita no coração do homem, gritando e gerando no homem um advogado e um promotor. Que Deus abençoe os irmãos.